Oi, pessoal, tudo bem? Deixa eu só mostrar uma coisa que o Paulo enviou o trabalho pra mim pra eu dar uma olhada. E aí, o que eu queria que vocês vissem sobre esse trabalho? Primeiro, eu acho que seria interessante vocês perguntarem pra professora de vocês no portal se eu fico como a orientadora de vocês, porque até onde eu sei, eu não posso, porque eu sou só tutora presencial. Então, aqui possivelmente seja o nome, não sei se é a professora Juliana ou o nome da professora que é responsável por essa disciplina. Aqui, o Paulo, o grupo dele, colocou bem certinho, bem legal. Na introdução, o que estava? O espaçamento aqui, o recuo que eu tinha falado para vocês, ele sempre tem que estar 1,5, pessoal. Aqui ele selecionou bem certinho. Mas para você começar uma introdução, você precisa realmente introduzir o texto sem dar nenhuma afirmação. Tipo, eu pensei que seria isso e eu acredito que seja isso. Porque a gente sempre tem que falar as coisas de acordo com o autor, não de acordo com o que nós queremos que fale, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com a forma com que a gente escreve, que nós escrevemos. É, Aí daí aqui eu acrescentei só um pouquinho, né, do decorrer dos anos, tal, assim, o Brasil ele encontra assim um debate na tentativa de viabilizar a reforma agrária, porém sem alcançar o êxito necessário para esta empreitada. Tá mais ou menos que o jeito que eles escreveram, só coloquei uma ou duas palavras a mais. Daí, nananana, e sempre puxar para o tema que eles pediram, a questão da terra. Daí sim, desse modo, discutir a questão da terra requer realizar um resgate histórico desde a colonização de Portugal no Brasil. Assim, daí aqui o texto que eles já tinham colocado, né? Sempre quando vocês for falar de anos, até os anos, 1980, 1822, tal, tudo que eles escreveram. E sempre tentar relacionar aqui o tema que vocês querem discutir com o tema que eles pediram lá, que é a questão da Terra. Porque se caso eles questionarem, não, gente, vocês não estão falando sobre a questão da Terra. A gente está falando sobre a questão da Terra, daí vocês questionam. É... Beleza, daí aqui daí ao longo do texto que vocês vão escrevendo. Tá, a gente meio que já fez a introdução ali. Aí você precisa escrever como que o trabalho foi feito, o que vocês fizeram no trabalho. Então, para a finalidade, que é fazer esse trabalho e discutir a questão da terra e reforma agrária, ao longo do trabalho, então, serão abordados brevemente. É importante você colocar o que está sendo abordado dentro do trabalho de vocês. Brevemente, a problemática que envolve a reforma agrária no Brasil. Para esse, foi realizada uma pesquisa bibliográfica. Vocês fizeram uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa na internet, e de sites e bibliografias que falava sobre o tema que vocês precisam. Tem sites, bibliografia e textos indicados pelo portal para dizer: olha, a gente leu o texto que vocês passaram para a gente. Daí, beleza. Vocês colocaram aí mais ou menos a metodologia que vocês utilizaram. Pode considerar então que esta questão, vocês precisam colocar no finalzinho da tua introdução uma consideração final do trabalho. Mais ou menos o que vocês colocaram lá na tua conclusão. Então pode-se considerar que a questão da Terra é algo muito amplo, porque é. Você já chama assim, olha pessoal, o tema é muito amplo. De suma importância de ser discutida, porque ela é importante, assim como a reforma agrária, que até os dias de hoje ainda tem deixado, porque aqui é o texto que o grupo do Paulo escreveu, então eu não mudei, eu só coloquei uma palavra ou outra para tentar fechar o texto. Ele vai estar exatamente o que a professora quis, talvez sim, talvez não, porque infelizmente eu mandei um e-mail para elas e eu tô esperando eles me responderem, tipo, gente, o que vocês querem, né? Então, beleza. Aqui o desenvolvimento, daí que nem eu falei para vocês, pessoal. Vocês escreveram aqui o desenvolvimento, não deixa aqui sem nada. Escreve, então, ao longo do presente trabalho, para a fundamentação da importância da discussão sobre a questão da terra e a reforma agrária. Ao longo do presente trabalho, para a fundamentação da importância da discussão sobre a questão da terra e da reforma agrária, serão discutidos brevemente sobre a questão da terra e o trabalhador rural,
O que mais? Plantation. A concentração de terra. Ponto e vírgula. Plantation. Plantation. Sobre a concentração de terra. Concentração de terra. Mais que tem que discutir. Calma aí. Minifúndio. Desigualdade de gênero. Fúndio. Concentração de terras. Fúndio, desigualdade de gênero rural. Desigualdade de gênero no âmbito rural. Desigualdade de gênero no âmbito rural. Isso mesmo. Desigualdade na verdade. E, gente, ó. E por fim, as considerações finais. Vocês precisam concluir o trabalho de vocês, tipo a conclusão, tá? Daí, beleza. Vocês colocaram aqui o tópico, título, subtópico, que o subtítulo, ele não é em negrito. Ele é só em caixa alta, mas não em negrito, tá? Beleza. Eu tinha falado pra vocês aqui, ó. Tá vendo esse recuo aqui? Ele não pode ser tão grande, gente. Ele é 1,5. Então, vocês puxam pra cá. Toda vez que vocês forem escrever, vocês puxam ele aqui pro cantinho, porque é 1,5. Beleza. Uma coisa aqui. Tá certo. A partir do... Deixa eu ver uma coisa aqui. Que aqui parece que não tá. Tá? Que estranho. Beleza. Quando vocês forem colocar uma palavra aqui em outro idioma, tá certo, vocês têm que colocar em itálico, mas não em negrito. Então, deixa só em itálico. De razão cultivada pela coroa. Fecha todos os seus parentes aí quando vocês escreverem. Leia Eusébio de Queiroz, tudo bem. Quando vocês forem corrigir o trabalho, veja se vocês não deixaram nenhuma palavra aí, nenhum parágrafo só com 3 linhas, gente. O parágrafo ele não pode nem ser tão grande assim. No máximo 5, 6 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 linhas aqui. Ele tem que ter no máximo 6. E não pode, no máximo 6, mínimo 4. Então aqui tá muito pequeno e aqui tá muito grande. Então vocês precisam dar uma olhada nisso depois. Plantation. Ok. Mesma coisa aqui. Aqui eu acho que ele não tá com espaçamento entre linhas. Coloca o espaçamento 1,5 entre linhas. Aqui tô tranquilo. Beleza, depois eu volto aqui falar uma coisa pra vocês. Concentração de terra, beleza. Aí, tenta deixar tudo com esse recuo de 1,5. É só vocês virem aqui na régua e arrastar, sabe? Não precisa se preocupar se, mas como é que eu vou puxar, se eu vou ficar dando um tab toda hora. Vocês não deem tab, por causa que ele dá um tamanho diferente. Vocês têm que vir e dar esse recuo. 1,5 sempre. Porque, ó, vocês vão dar o tab ou o espaçamento pelo backspace, ele vai muito longe. Então, sempre deem uma olhada por aqui. E beleza? Se vocês não querem que as coisas fiquem muito grudadas, gente, não precisa pular a linha, porque ela também vai ficar muito grande. Seleciona aqui
Primeira palavra e a última que vocês querem que fique longe. E vem aqui, ó, adicionar espaço depois do parágrafo, antes ou depois do parágrafo. Aí já adicionou espaço. Aqui, ó, vocês puxam aqui e esse aqui você deixa assim. Todos esses vocês deixam ele no comecinho do texto igual os títulos que vocês estão deixando no começo. Ó, por causa que talvez eu perguntei para a professora se o problema foi o tema mesmo ou foi a questão de formatação, porque sei lá, né? Tô esperando ela responder, daí depois eu falo para vocês. Ó, mesma coisa aqui, só selecionar e adicionar espaço. Porque senão o trabalho, daí vocês vão ter que ficar pulando toda hora e cuidando. Ó, tem uma outra coisa aqui. Vocês estavam escrevendo o texto, pessoal? Olha como é que ele tá aqui. A fonte. A fonte tem que ser... Vocês escolheram Arial, ela tem que ser Arial toda. Vocês escolheram Times, ela tem que ser Times toda, tá? Depois a gente muda isso. Vamos só corrigir primeiro aqui. E tem mais uma coisa que eu preciso falar pra vocês. Eu ia mandar esse aqui no WhatsApp, mas acho que não vai dar porque ele vai ficar muito grande. Ó, você viu? Porque daí vocês têm que ficar pulando linha toda hora, e às vezes esquece de pular em linha. Daí você já vai fazendo isso automático. Marcha dos Tritãs. Não é tão difícil assim. Só que dá trabalho, né? Você tem que ficar olhando toda hora. O texto, gente, como eu disse lá pra vocês, vocês precisam dar uma lida nele, pra ele não ficar muito como, escrevi com as minhas palavras, porque infelizmente, gente, trabalho não é com as nossas palavras, a gente tem que escrever de acordo com os autores, sempre. Ó, por exemplo, aqui, ele tá tudo em itálico, não tá em inglês aqui, então não precisa. Outra coisa, o objetivo do MST. Se você for escrever dentro do teu trabalho, você não quer mais escrever movimentos sem terra ou usar os termos toda hora. Lá no comecinho, na primeira vez que você falar sobre a MST, você coloca uma nota de rodapé, você vem aqui, revisão, não, referências, adicionar nota de rodapé, daí vai uma nota de rodapé aqui embaixo e vocês escrevem. Toda vez que nos referirmos sobre sobre o movimento sem terra, utilizaremos as siglas MST. Toda vez. Para que você não precise ficar repetindo e aí escrevendo MST toda hora, tá? Mas isso você precisa fazer lá em cima. Ó, aqui mesma coisa. Ó, esse daqui, a gente, não tá selecionado pro negócio aqui, né? Será que tá? Vamos ver. Selecionar 2. Não estava selecionado, gente. Vocês precisam selecionar sempre, tá? E não negrito. Ó, o termo. Opa, peguei demais. Puxa aqui. E ó, pra você ver como dá você olhar o trabalho, já dá uma diferença bem grande, né? Olha pra você ver. Opa, tem que deixar tudo grudadinho, assim. Beleza. Nos avanços, ok. Aqui. Desigualdade de gênero no âmbito rural. Vamos ver se ele tá aqui. Nível 1, acho que ele já estava selecionado. Perfeito. Daí, segundo. Nananana. Puxa aqui. Aí a gente dá o espaçamento neles. Ah, as considerações finais estão aqui. Tinha visto as considerações finais. As considerações finais vocês também renomeiam, tá? Nomeio 3, 4.
Opa. Deixa aqui. As considerações finais vão ficar em negrito mesmo. Referências, adicionar um. Por baixo. Certo. É pra deixar as considerações finais aqui separadinho mesmo. Igual vocês fizeram durante o trabalho. E aí a gente vai chegar nas referências. Gente, a gente tem que ver essas referências. Não dá pra vocês enviarem assim, tá? Se todos vocês fizeram as referências desse jeito, vocês vão ter que apagar. Apagar não, vocês vão ter que arrumar elas. Porque não dá. Isso aqui não é referência, gente. Daí vocês acabam perdendo nota. Beleza. Tá, vocês consideraram aqui, tem que colocar a opinião de vocês, tá? Não vou ler todo o trabalho, eu vou ver só a questão das normas, porque daí talvez vocês vão ter muito trabalho pra olhar de volta, não sei. Até o grupo olhar tudo junto. Referências, também. A 4. Opa. 5. Deixa pra cá, deixa tudo alinhado. E. Vem nas referências, adicionar texto, modo 1. Nível 1. Gente, o que as referências aqui, elas estão... Apesar que... Deixa eu... Vamos pro começo. As referências, elas estão alinhadas. Beleza, aqui justificada. Aí, o espaçamento entre linhas, ele é simples mesmo. Mas ele tem que dar espaço depois do parágrafo. Pra eles ficarem separados. Fernandes, ok. Aqui tem que ser em negrito. Observe. Ok. Territórios. Reforma agrária agronegócio. Ok. Um MST. E bom. Colonização. Olha, gente. Quanta referência vocês têm aqui do trabalho que vocês fizeram? Sabe qual que é o problema? Além dela estar toda em itálico, porque não pode ficar em itálico, é que ela não tá nenhum momento no trabalho de vocês. Nenhum momento vocês escreveram ela, gente. E isso é muito ruim. Vocês precisam escrever, dar uma olhada, revisar o trabalho de vocês. Porque daí eu não vou poder fazer isso, que eu não sei quem que falou o quê. Por isso, vocês se dividam no grupo de vocês, vejam a parte que cada um escreveu o trabalho. E vê quem que escreveu o trabalho e aonde cada pessoa falou cada coisa. Porque precisa referenciar essas pessoas. Por exemplo, digamos que lá sobre o último tema que foi discutido aqui foi a desigualdade no âmbito rural. Quem que tem aqui desigualdade no âmbito rural? Territórios, MST, formação, colonização. Digamos que seja o Laureano que falou sobre isso. O Laureano tá sem ano, gente. Vou colocar aqui. Ano. Vocês têm que colocar o ano aqui, tá? Deixa eu ver alguém que tem ano. Gente, ó, revisem. Porque tem algumas pessoas que tá sem ano, que vocês precisam colocar que ano que foi escrito, tá? Tá, digamos que então foi Fernandes. Fernandes 2008, que falou lá sobre a questão de gênero. Daí você escreveu. Aqui no começo, a segunda Organização das Nações Unidas. Parará. Podia ser esse mesmo, né? As notas, tá. Colher e capinar. Beleza. Escrevi aqui com as minhas palavras o que o Fernandes falou. Então, eu vou colocar Fernandes 2008. Se eu copiei exatamente o que o Fernandes falou, eu vou colocar Fernandes 2008, página
e colocar qual página que ele falou, página 23. Isso se eu copiei só 3 linhas, o que ele disse, e tá ali 3 linhas dentro do texto. Entre aspas. Entre aspas? Não, entre aspas. Isso, né? Aí eu posso colocar aqui Fernandes, ó. Dentro do texto, então, eu escrevi. E vou colocar aqui depois das aspas. Nossa, gente, sumiu na minha cabeça. Que foi o Fernandes que falou isso. Tá idêntico. Se não tá idêntico, coloca só Fernandes e o ano. Agora, se todo esse texto aqui foi copiado exatamente como ele falou, gente. Todo o texto aqui tem 4 linhas. Exatamente do jeito que tá escrito lá. Vocês vão ter que selecionar isso aqui. Deixar ele justificado. Arrastar até aqui. Deixar ele em tamanho 10. E colocar aqui que foi o Fernandes, abre parênteses, tá certo. Abre parênteses, coloca Fernandes 2008. Página, só P, 23 e fecha. Toda vez que vocês forem fazer, tem que colocar assim, gente. Porque o que parece no texto de vocês? Que tudo foi escrito com as suas palavras e que vocês escreveram e descobriram tudo isso sozinhos. Só que não, tá nas referências que foi outra pessoa que escreveu. E vocês se basearam neles, então vocês precisam escrever dentro do texto aí, aqui em cada parágrafo que vocês copiaram exatamente igual a pessoa tal, e referenciar eles. Porque lembra que eu tinha falado para vocês sobre plágio? Não dá. E possivelmente eles vão descontar nota, ou talvez eles não aceitem. Outra coisa, gente. Tomem um cuidado, o Wikipedia não é referência. InfoEscola também não é referência. Brasil Escola, gente, esses blogs aqui, é muito ruim colocar eles como referência. Mas já que colocaram, já que vocês construíram o pensamento de vocês, tudo bem. Mas tentem não colocar, tá? Agora, né, não dá pra vocês, até vocês pesquisarem tudo de volta. O que tem aqui? Será que é esse? Então tá, vocês colocaram minifúndio, Wikipedia. Até eu esqueci como que eu colocar. Opa, o que é isso? Referências. ABNT. Sites. Referências tiradas na internet. Deixa eu ver alguma coisa aqui, o que tem. Agora nem eu lembro. Pra esse tipo de coisa. Portal Educação. Que nem o caso de vocês, então. Portal Educação, Google Analytics. Portal Educação Excel. Aqui eles vão colocar o Wikipedia. Então tá. Eles colocaram o Wikipedia. Google Analítico disponível, hein? Eu acho que eles não vão chamar muita atenção. Talvez. Então tá. Portal Wikipedia. Disponível em. Nananana. Acesso em. Quando que vocês acessaram esse trabalho? Digamos que foi acessado hoje, dia 8 de junho, né? 8 de junho de 2017. Ponto. Aí vocês têm que fazer isso com tudo. Portal InfoEscola. Mas sério, gente, sempre evitem fazer isso aqui. Sempre. Vocês têm as referências lá dos autores que vocês leram, pessoal. Usem aquelas referências, tá? Acesso em. Daí vocês coloquem lá de volta. Portal InfoEscola. Eu não falo nada por causa que, tipo, todo mundo acessa o Wikipedia pra tirar dúvida. Acesso
É normal mesmo. Ó, daí vocês vão fazendo isso todo momento, tá? Cielo, ó. Vocês pesquisaram Cielo, mas o trabalho foi escrito por alguém, né? Quem que é essa pessoa? Deixa eu ver lá. Cielo. Ó, esse trabalho aqui, então, é uma dissertação de quê? Seminário, trabalho goiano, seminário apresentado a disciplina. É um trabalho de seminário. Então, o que vocês vão ter que fazer, ó? Quem que escreveu ele foi a Mesquita. Vocês já não escreveram sobre Mesquita ainda? Não. PQRST, o VXD, Mesquita. Mesquita, vírgula. Mesquita, nossa, Gabriela Riajo, um nome muito estranho. E aqui, tracinho, qual que é o nome do trabalho dela? Aspectos de gênero no meio rural, revisão de literatura. Beleza. Acho que não precisa colocar. Só coloca daí disponível em. Aí sim, vocês vão colocar aqui da onde que vocês tiraram. Programa, Ctrl V, acesso em. Daí hoje, sei lá, digamos, de junho 2017. Ponto. A mesma coisa você vai ter que fazer com o outro trabalho lá. Então, esse aqui não precisa colocar de volta. Esse, né? Dê uma olhada. Ah, é. Esse aqui, Gabriela. Vou pagar. Não precisa. Agora do Cielo. Cielo é a mesma coisa. Você vai vir lá no Cielo. Quem que escreveu esse trabalho? Foi o Daniel Viana Teixeira. Vai colocar o Teixeira, colocar o nome dele, ponto, traço, colocar o título do trabalho e o ano do trabalho, 2010 aqui, ó. Aí você coloca tudo isso aqui, revista, direito, São Paulo, e coloca lá e fecha. Vocês não colocam só isso aqui. Mesma coisa que foi feito com a Gabriela ali. Beleza, aí fechou esse negócio, fechou o trabalho de vocês, tá? Mas vocês precisam colocar as coisas que vocês escreveram de acordo com o autor, por causa que senão ele vai ficar muito aberto, ele vai ficar estranho, tá? E para que não aconteça isso, vocês não percam nota, deem uma revisada nisso, coloque aqui toda vez que vocês escreveram de acordo com algum autor, coloca de acordo com que o autor que vocês escreveram, senão não adianta colocar referência lá embaixo. E tomar cuidado com os parágrafos muito curtos, tipo 2 linhas. Se 3 linhas é ruim, 2 linhas é mais ruim. E isso pode acontecer de vocês acabarem perdendo ponto, tal, sabe? É óbvio, vocês acabaram de começar a escrever. É, é difícil. Alguns de vocês é o primeiro trabalho que estão fazendo assim. Dá trabalho mesmo, mas é necessário, né? É assim que a gente vai aprendendo. Então, beleza. Lembra que eu tinha falado pra vocês que tem um lugar que estão com Arial e outro que tá com outra palavra que eu não lembro. Verdana. Então, dê um Ctrl T aqui e vem. Seleciona tudo com Arial. Seleciona tudo com 12, porque vocês não colocaram nenhuma citação, né? E deixa tudo com a mesma palavra. Mesma fonte. Beleza. Aqui, só vamos ver uma coisa. Atualizar este campo. Campo atualizado. Referências bibliográficas. Referências bibliográficas tá com determinante. Assim. É que tem 2 referências bibliográficas. Considerações finais. Tá, o que tá acontecendo aqui? A gente não selecionou referências. Texto nível 1. Acredito que não tava mesmo. Agora sim, voltamos lá. Atualizar campo inteiro, referências. Essas referências aqui, então, não, gente.
Uma introdução. Para de ser chata. Tem que apagar. O ruim de formatar e ver esses negócios, aqui é um pouco chatinho. Mas de boas. Ele é extremamente necessário, gente. Quando vocês for começar a fazer outras pesquisas, apresentar artigo, trabalho, gente, tem que ter muita atenção com essas coisas. O concentração ficou aqui, mas ele não pode. Esse aqui é introdução. Negrito. Em negrito. Questão da terra não é negrito. Nossa, sim, vergonha. Desigualdade no âmbito gênero. Dá uma olhada lá embaixo se tá assim. O resto tem que estar assim. Beleza? Envolvimento de produção também. Negrito. Introdução tá em negrito, desenvolvimento tá em negrito, isso aqui tá em coisa, esse aqui também, sem, esse aqui não pode estar assim, tem que estar sem negrito. Ok. Se vocês verem, vocês lerem o trabalho de vocês, tentarem não deixar como se fossem vocês que escreveram o trabalho sozinho e colocar com as palavras, colocar o autor no final de cada parágrafo que vocês realizaram, vocês vão ver que não vai ter esse risco de tipo, nossa, o que eu escrevi não tem nada a ver. Não esqueça de vocês olharem então o grupo do Paulo sobre esses dois aqui. E acrescentarem. Depois que fizerem isso, gente, eu acredito que dá para entregar tranquilo o trabalho, que não vai ter nenhum problema. Beleza? Qualquer coisa aí vocês me mandam mensagem. Espero que o vídeo dê certo. E a gente conversa depois, tá bom?